Olá, alunos do primeiro ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao mundo maravilhoso da química. Prazer enorme poder estar com vocês novamente e pedir a vocês mais uma vez que a organização de vocês é o vosso sucesso. Então não deixe de assistir a videoaula, ir até a página 80 do livro didático de vocês, que é o material de apoio, fazer todos aqueles exercícios que estão lá. Depois eu vou fazer uma videoaula aí com a correção desses exercícios, para tirando dúvida. Continue me chamando no particular, nas redes sociais. Se necessário, eu peço novamente. O professor pode estar fazendo mais aula ao vivo através do webconferência para a gente tirar dúvida, tá? Embora a gente está distante, a gente pode ficar próximo, tudo bem? Sei que não é fácil para vocês, também não é para nós, tudo é um pouco diferente, né? Vocês não imaginam assim quantas aulas a gente grava para vocês pensando na melhor forma de vocês entenderem. E muitas vezes a gente acaba deletando aquela, não deu certo, ou refazendo de novo. Nosso trabalho também dobra, né? Mas é gratificante. Novas tecnologias, novos desafios, né? E hoje poder estar aí com vocês, dizendo assim que estamos se equiparando à era de vocês, né? Vocês vivem nessa era digital, é o mundo de vocês e hoje também é o nosso mundo, né? Então a gente fica um pouco, parece mais próximo da realidade de vocês, porque vocês têm mais facilidade com essas tecnologias, né? A gente não tem todo o equipamento para fazer a gravação dessas videoaulas, mas com o que a gente tem, a gente vai fazendo, para ajudando, né? Beleza, galera? Então hoje a gente vai ver reações químicas. Então, para entendermos reações químicas, tu tem que estar seguro de si, o que é um reagente, o que é um produto, né? Olhar para a reação química e já identificar, opa, aqui está o reagente, aqui está o produto, como é que a reação se processa, é uma reação reversível ou não, né? Então, veja bem, nesse primeiro momento, o autor já mostra aqui para nós o que é uma reação química, né? Então, ele mostra que a reação química é uma alteração na estrutura da matéria. A reação química nada mais é do que, se nós observarmos aí, algo que transforma. Então eu vou mudar, eu tenho A, B, e C, D. Então quer dizer o que? O que eu tenho no reagente é diferente do que está no produto. E observando aí nessa alteração da estrutura, mas mantendo substâncias diferentes, né? Eu tenho que entender assim: eu tenho sempre em uma reação o reagente e o produto. Quando a reação aparecer com essas duas flechinhas, a gente fala que ela se processa nos dois sentidos, que ela é uma reação então reversível. Tá? Aqui ele mostrou para a gente então que o sódio e a água reagem para formar hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Então tu vê que aqui nós pronunciamos algumas coisas. No sinalzinho de mais, a gente trabalhou com a preposição e, ó, sódio e água. Flechinha, reage para formar hidróxido de sódio e gás hidrogênio, certo? Na sequência, como vocês podem bem ver, nós temos lá então uma reação genérica aqui. E essa reação genérica mostra bastante o nosso anseio. Ele diz o seguinte: olha, gás hidrogênio vai combinar com gás oxigênio. Após a combinação, formou nova substância, novos parceiros aqui. E eles ficaram muito felizes, olha. Só que tem um detalhe: alguém aqui ficou triste, porque ele não participou. Então, a reação química tem disso. E os químicos buscaram uma resolução para tal situação, para não deixar nenhum elemento químico triste sozinho na reação química, né? Tivemos aí uma grande contribuição de Lavoisier. Mas antes de vermos a contribuição de Lavoisier, aqui nós temos aquela reação química escrita. Então, gás hidrogênio e gás oxigênio reage para formar água, né? Então, diante dessa observação, vem Lavoisier e fala o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se nada se perde, aquele oxigênio, naquele senso comum que a gente estava mostrando lá, ele estava se perdendo, ele estava desgarrado. Então, ele tem que se organizar de tal forma. E aí entra o coeficiente estequiométrico. Aí entra o balanceamento, para a gente organizar aquilo. Isso foi o que os químicos pensaram. E aí, méritos a Lavoisier. E ele dizia assim, então, que a massa total de uma reação química é constante, né? Se ele dizer que a massa total de uma reação química é constante, os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química. Simplesmente mudam de parceiro, ou seja, são transformados. Eles aparecem lá no produto
acompanhado de outros elementos químicos formando outra substância. Isso é característica de uma reação química. Como os átomos não são criados nem destruídos em uma reação química, os químicos multiplicaram então as fórmulas por fatores. E esses fatores é que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Então aqui tu vai observar na sequência que nós, nesses fatores, nós não vamos ter que mexer com o índice e sim com o coeficiente, né? E esse artifício matemático então foi conhecido aí como balanceamento. Você pode observar que aqui eu já tenho um balanceamento, né? Primeiro tem uma reação química não balanceada. Olha só, o sódio, a água, hidróxido de sódio e hidrogênio, eles não estão balanceados. Como é que você sabe, professor, que essa equação não está balanceada? Vou lá e analiso cada participante. Veja, eu tenho o sódio está participando uma vez no reagente. Lá no produto também tem somente um sódio. Então eles estão equilibrados, estão juntinhos aí, certo? Agora, quando eu analisar o hidrogênio, eu tenho dois hidrogênios aqui, observam bem, ó, dois. Esse índice aqui, né, ó, dois hidrogênios. Do outro lado eu tenho o hidrogênio aqui e lá, mas como do outro lado tudo é produto, eu tenho que contar os iguais. Então eu tenho o hidrogênio aqui, 1 e 2 aqui, dá um total de 3 hidrogênios. Então observo que no lado esquerdo, ou seja, nos reagentes, eu tenho 2 hidrogênios. No lado direito eu tenho 3. Tá diferente? Tá, com certeza. Então a equação está desbalanceada. Aí já provou pra gente. E para mim balancear a equação, eu coloco esses números vermelhos aqui, como vocês perceberam, ó. Nós colocamos aí o 2, aqui também o 2, aqui também o 2 e aqui não foi colocado nada. Por que não foi colocado nada? Porque assim a equação química ficou ajustada, ficou equilibrada, ficou balanceada com os menores coeficientes de números inteiros possíveis. Eu poderia, se eu quisesse aqui, colocar 4, 4, 4 e 2 aqui. A equação ficaria balanceada? Sim. Mas não está com os menores coeficientes estequiométricos possíveis, números inteiros. Diante disso, né, se pede numa regra geral que usa os menores. Bom, sendo assim, quantos sódios eu tenho agora no reagente? O coeficiente vezes o índice. Não tem nenhum número aqui? Não, não tem, professor. Ótimo, então aqui significa que é 1. Então 2 vezes 1, 2, 2 sódio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Vamos do outro lado, sódio. 2 vezes 1, 2. E eu disse que tinha quantos hidrogênios aqui? Temos 4. Ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Então do outro lado tem quantos hidrogênio? 2 vezes 1, que aqui não tem nada, mas é 1. O índice deste hidrogênio é 1. Deste hidrogênio o índice é 2. Porém este não tem coeficiente que aparece. Então subentende que é 1. Então 2 vezes 1, 2 hidrogênio. 1 vezes 2, 2 hidrogênio. Então no produto eu tenho 4 hidrogênio. E lá eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Lembrando que o coeficiente eu só posso colocar no início da reação, depois de um sinal de mais e depois de uma flecha. Eu não posso pegar esse 2 vermelho e vir colocar aqui no meio, porque aqui é uma fórmula inteira, hidróxido de sódio. E para mim ver a separação das fórmulas, elas estão com o sinal de mais ou com a flecha. Diante disso é a mesma fórmula, então é a mesma substância. Então observando aí, olha que interessante, ó. Esse 2 aqui vale para o sódio, para o oxigênio e para o hidrogênio. Mas não vale para aquele hidrogênio, que tem o sinal de mais na frente, certo? Então está aí, a equação balanceada. E aí ele trouxe mais uma observação para a gente, que quando uma substância química é representada, também se represente os seus estados físicos, né? Então, aqui eu tenho 2 mols, a leitura desta reação, 2 mols de sódio sólido, mais 2 mols de água líquida, reage para formar, então, ó, 2 mols de hidróxido de sódio aquoso e 1 mol de gás hidrogênio. Aqui eu falei mais, mas a gente usa a preposição E na real, né? Se for fazer a leitura correta, fica assim: 2 mols de sódio elementar, que é sólido, e 2 mols de água líquida, reage para formar 2 mols de hidróxido de sódio aquoso e 1 mol de gás hidrogênio. Tá? Então, sendo assim, nós vamos para a sequência e aqui mostra para a gente quando eu tenho uma reação química que exige a temperatura envolvida. Então, para isso, ela passa a ter esse símbolo da letra grega delta. Então, eu tenho lá 1 mol de carbonato de cálcio sólido
reage para formar 1 mol de óxido de cálcio sólido e 1 mol de gás carbônico, né? Agora, mas professor, antes não tinha isso aqui, sim. A gente vai estar vendo algumas outras coisas. Esse símbolo aqui representa para a gente, então, que essa reação química para ocorrer requer temperatura. Muito bem. Na sequência aí, nós continuamos então mostrando para vocês agora aqui como é que eu faço essa interpretação dentro da reação química. Aqui eu tenho a molécula da água, H2O, somente, não tem coeficiente. Pode observar que não tem nenhum número aqui. Sendo assim, eu digo então que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Por que 2? Porque esse índice 2 aqui é só dele. Aqui eu digo que eu tenho então 1 átomo de oxigênio. Agora tu imagina, se eu colocar o 2 aqui na frente, que agora já estou pensando lá na reação química. Vou colocar um 2 aqui na frente. Ao colocar o 2 aqui, olha a mudança que deu, né? Pode observar. Aqui então houve uma pequena mudança agora. Para mim dizer quantos hidrogênios tem, eu vou ter que pegar o número da frente, que é o coeficiente, multiplicar pelo índice que é dele, somente dele. Ó. Então 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. 2 vezes 1, 2. 2 átomos de oxigênio. É assim que eu faço a contagem de cada elemento químico participante de uma reação nos reagentes e nos produtos. E aí vejo se há necessidade de colocar algum número na frente da fórmula ou não. Correto? E aí vem aqui algumas regrinhas para a gente. E ele fala assim: devemos lembrar que para ajustar a equação química usamos unicamente os coeficientes. Não vamos mexer com o índice em hipótese alguma. E lembrando que o coeficiente só pode ir no início da reação, depois do sinal de mais e depois da flechinha. Correto? E eu vou colocando ele de forma aleatória e fazendo o cálculo. A gente fala assim. A gente fala que é balanceamento por tentativa. Vou tentando, não deu, apago, coloco o outro e assim vai. Veja agora. A outra regrinha. Os coeficientes usados no balanceamento de uma equação química devem ser sempre os menores números inteiros possíveis, que foi o que a gente mencionou anteriormente no slide, né? Observando agora, ele apresentou aqui para nós um exemplo de uma reação química, né? Então podemos estar observando aqui. E nós temos aqui então o gás butano, C4H10, e gás oxigênio reage para formar gás carbônico e água. Só que tem um detalhe. Quantos carbonos tem no nosso reagente? 4. Quantos carbonos? Quantas vezes a letra C apareceu no segundo membro, nos produtos? 1. Está desbalanceado? Muito desbalanceado. Então veja só. Iniciar com a fórmula que tem o maior número de átomos, o maior número de elementos diferentes. Essa é a sugestão que ele nos passa. Então o maior número de átomos aqui está nesta. Então eu vou começar por ela. Então veja, quantos carbonos tem aqui? 4. Vou lá e lanço um 4 lá. Mas como é por tentativa, né? Coloco 4, não deu certo, depois eu apago. Então vamos pegar na sequência para ganharmos tempo. Olha só. Aqui então nós temos, ó. Colocando o 2 aqui, 2 vezes 4, eu passei a ter 8 carbonos. Então colocamos o 8 aqui. Mas em primeiro momento, eu havia sugerido para colocar o 4 aqui. Quando eu colocasse o 4, eu iria analisar a equação inteira e eu teria um número fracionário. Mas eu queria então números inteiros, os menores possíveis. Então multiplicamos a equação, todos os coeficientes trigonométricos por 2, né? E aí passamos a ter números inteiros. Então observa lá. 2 vezes 4, 8 carbonos. 8 vezes 1, 8 carbonos. Hidrogênio. 2 vezes 10, 20 hidrogênio. 10 vezes 2, 20 hidrogênio. Oxigênio. 13 vezes 2, 26 oxigênio. Perceberam? Então, ó, se eu tenho 26 oxigênio, quantos eu vou ter do outro lado? Vou para cá, ó. 8 vezes 2, 16. Está no lado direito da flecha. Está no produto. Tem oxigênio aqui também. Então, esse aqui eu tenho 16. 10 vezes 1, 10. Com 16 e 26. Então, a equação está balanceada. Então, é por aí. Eu faço aquela brincadeirinha, pego o coeficiente, vezes o índice e vou analisando toda, né? Na sequência, nós temos aqui uma outra reação. Essa reação mostra aqui pra gente assim, ó. Tenho ela lá, né, o etanol e gás oxigênio, forma gás carbônico e
Água é uma reação de combustão do etanol, combustível de veículo, né? Então, para mim observar aqui, quantos carbonos eu tenho? 2. Quantos carbonos tem lá? 1. Quantos hidrogênios tem? 6. Do outro lado, 2. Oxigênio tem 3. Do outro lado, tem 3. Então, o oxigênio estaria balanceado, né? Então, se sugere sempre você deixar o oxigênio por último para balancear. E tenta balancear os demais aí. Então, vendo aqui, ó, nós temos 2 carbonos. Ao colocar um 2 aqui, 2 vezes 1, 2 carbonos, 2C, 2C. Hidrogênio tem 6. Ao colocar um 3 aqui na frente, 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Do outro lado tem quantos hidrogênio? 6. Oxigênio, ele aparece em duas formas diferentes, no produto também. Então o que ocorre? Ó, observa bem. 3 vezes 2, 6 oxigênio. Com mais 1, 7. Do outro lado, 2 vezes 2, 4 oxigênio. Mais 3 vezes 1, 3. 3 mais 4, 7. Equação balanceada. Esta outra equação aqui é um pouquinho diferente, observa bem. Olha, nós temos aqui uma evidência, um parêntese. Então significa dizer que esse coeficiente, esse 2 aqui, ele vale para o O e para o P, ou seja, para o fósforo e para o oxigênio. E esse 4 é só do oxigênio. Então cuidar bem na hora de nós contarmos agora quantos cálcios tem, quantos oxigênios tem e quantos fósforo tem. Muito bem? Só para analisar bem rapidinho, ó, cálcio aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3. Fósforo, aqui eu tenho 2. Do outro lado também tem 2, porque esse coeficiente aqui, ó, aliás, esse índice aqui é coletivo, multiplica pelo índice individual. Então, 2 vezes 1, 2 fósforo. Tá? Ainda não tem coeficiente, né? O professor falou errado, eu não coloquei coeficiente ainda. Agora eu vou ver quantos oxigênios eu tenho. Oxigênio. Índice coletivo vezes o índice individual. Então, 2 vezes 4, 8. Para cá tem 8 oxigênio. Então, observe que essa equação inteira está toda desbalanceada. A grosso modo falando, bagunçada, né? Vamos organizá-la. Então, veja a leitura que a gente faz. Ó. Fazer essa leitura aqui, né? Nós temos que analisar bem. Se observar aqui, ó, cálcio eu tenho 3. Oxigênio, 2 vezes 1. Aliás, oxigênio, 2 vezes 4, 8. Fósforo, 2 vezes 1, 2 fósforo. Que é o que a gente fez antes. Aí, observa que a quantidade de átomos é a mesma nos dois lados da equação. Quando que eu digo isso? Quando eu quero balanceá-la. Então, para ser assim, o que a gente colocou aqui? Ó? Cálcio, 3 vezes 1, 3 cálcio. Quantos cálcios tem lá? 3 agora. Oxigênio, quantos oxigênios eu tenho? 3 vezes 1, 3. Ainda no reagente. Aqui não tem nada, então é 1. 1 vezes 5, 5. Se eu analisar aí, 5 mais 3, 8 oxigênio. Então, no lado esquerdo, ou seja, nos reagentes, eu tenho 8 oxigênio, eu tenho 2 fósforo e eu tenho 3 cálcio. Isso tem que ter também no lado direito. E a gente já tinha visto antes e tem, né? Mas vamos refazer. Então, eu tenho 3 cálcio, igualou, igualou. Fósforo, eu tenho 2, está igual, está igual. Oxigênio, 2 vezes 4, 8, está igual, está igual. Equação balanceada. Somente colocando este coeficiente aqui. Tem questões que tu tem que pôr mais do que um coeficiente. Tem umas que só isso resolve. Agora, se quiser colocar o número 1 aqui, pode pôr. Não está errado. Mas não tem necessidade. Muito bem. Na sequência, então, pode estar observando agora, nós temos aqui alguns conversations que falam o seguinte: como saber se uma reação ocorreu ou não? Então, nós vamos observar mudança de cor, formação de gases, formação de sólido, alteração na temperatura. Isso são características que a reação química realmente ocorreu. Muito bem? E aqui, principais reações químicas: digestão, o leite, o vinho, ferrugem, né? Lá na cozinha, são reações químicas que ocorrem no dia a dia, né? A digestão dos alimentos, o leite, quando você deixa ele lá azeda, ou você ferve, ou industrializa, a fermentação do vinho, a formação de ferrugem, né? Deixa lá um metal fora, pegando sol, chuva, sereno, enfim, vai enferrujar. Essa formação de ferrugem chama oxidação do ferro. São exemplos de reação química do dia a dia. E cozinhar, lá na cozinha,
momento que você está lá preparando um lanche, preparando um almoço, um jantar, você está diante de reações químicas. Muitas vezes nem se dava em conta que é uma reação química, mas lá sim ocorre muita reação química. E fenômenos físicos que não são reação química são as mudanças de estados físicos que ocorrem, né? Então, diante dessa situação, nós temos algumas reações químicas com os nomes, né? E aqui é importante, lá no livro de vocês tem também, vocês acompanhar antes dos exercícios que eu propus para vocês lá no início da aula, tá? Na página 80. Reação de síntese. Veja bem, dois ou mais reagentes reagem para formar um único produto, só um produto. Eu chamo ela então reação de síntese. Observa aqui então, ó, A mais B reage para formar AB. Então eu tinha aqui duas, formaram uma única. Aqui eu também tenho duas, ó, enxofre e gás oxigênio reagiu para formar dióxido de enxofre. Então, duas formou uma única só. Eu tenho diante disso, então eu falo que é uma reação de síntese ou de formação, né? Reação de síntese ou de formação, também é conhecida. Aqui então mostrou mais alguns exemplos da reação de síntese ou de formação, né? Aqui então o ferro e enxofre formando sulfeto de ferro, o gás hidrogênio e gás cloro reage para formar 2 mols de ácido clorídrico. Aqui nós temos 2 mols de mercúrio e 1 mol de gás de oxigênio reage para formar 2 mols de óxido de mercúrio, né? Então todo o mesmo perfil de reação aí que vocês estão observando. Aqui nós temos agora, em vez da reação de síntese, nós temos a reação de análise. Análise ou decomposição. Lá era síntese ou formação. Então é o contrário, né? Aqui então eu tenho um produto, né? Forma 2 ou mais reagentes. Então observa só, peguei lá o produto que é o AB, formou o A mais B. Peguei um produto que é o carbonato de cálcio, formou o óxido de cálcio e o gás carbônico. Mas na reação da análise ou decomposição, nós temos 3 tipos que aparecem bem no dia a dia aí. Nós temos quando ela ocorre através da corrente elétrica, nós falamos que essa reação química ocorreu por eletrólise. Quando foi na presença de luz, fotólise. E quando for pelo aquecimento, é a pirólise. Então, você lembra lá no aquecimento que a gente tinha lá aquela letrinha grega, né, que é o delta, e representa para a gente lá o aquecimento. Muito bem? Então, lembrando, a reação de análise ou decomposição ocorre de 3 formas: eletrólise, presença da corrente elétrica; fotólise, presença da luz; e pirólise, presença do calor, o aquecimento, né? Aqui temos alguns exemplos ainda mostrando para a gente das reações de decomposição, então, né? Usando as mesmas anteriormente, quase, né? 2 mols de óxido de mercúrio reage para formar 2 mols de mercúrio mais 1 mol de oxigênio gasoso. Essa setinha está falando que é gás, então, né? O carbonato de cálcio também sofrendo sua decomposição. A água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, ó, também sofreu decomposição, formou água normal e o gás de oxigênio. Aqui mostra pra gente por que a água oxigenada vem em um frasco opaco, né? Não é transparente, pode ser branco, mas é opaco, ou um frasco marrom, azul escuro, é para não receber luz, que ele na presença da luz, fotólise, ele se transforma aí, ó, e se decompõe, sofre decomposição. Muito bem. Na sequência aí, nós temos reação de simples troca. Quando que eu chamo uma reação de simples troca? Olha que interessante, ó. Onde uma substância simples, ó, mais uma substância composta reage entre si. Então eu tenho uma simples, só um elemento químico, uma composta, 2 elementos químicos, que elas vão trocar de posição, formam uma outra composta e uma outra simples, só que mudou os acompanhantes. Veja, aqui eu tenho prata elementar, prata sozinha, sulfeto de mercúrio, depois reage e forma sulfeto de prata e o mercúrio fica sozinho. Então há uma troca, e essa troca a gente chama de simples troca, né? Nesse caso aqui foi trocado só o cátion, só o lado esquerdo da fórmula. Tudo bem? Reação então de simples troca. Poderia ter também a troca só do ânion, né? No caso aqui, trocasse o enxofre, poderia estar trocando ele pelo fósforo, um exemplo, que seria o ânion, a parte negativa da fórmula, tá? Então tá aí, exemplo de reação de simples troca. Nós temos
Aqui mais exemplos na reação simples troca, você dá uma observadinha, né? Que estão elas, né? Ó, gás cloro está sozinho. Depois o cloro está acompanhado com o sódio. O bromo estava acompanhado e agora ele está sozinho. Então é exemplos aí de reações de simples troca. Muito bem. Agora temos a reação de dupla troca. Quando que eu considero uma reação de dupla troca? É quando todo mundo troca. Vai trocar cátio e ânion. Todos vão se trocar. Então observa aqui, ó. A e B mais C, D. Lá depois o A estava combinando com o B. No produto o A combina com o D. O C combinava com o D. Lá no produto o C combina com o B. Houve realmente uma troca da parte positiva e negativa da fórmula. Aqui então, ó, cloreto de prata mais nitrato de sódio reage para formar nitrato de prata e cloreto de sódio. Então eu formei duas substâncias bem diferentes daquela e tinha dois sais e formei outros dois sais diferentes dos que eu tinha e todo mundo trocou. Os parceiros que estavam aqui, né, são diferentes dos que estão lá e formei substâncias, né? Então eu considero isso uma reação de dupla troca. Nesse tipo de reação, o meio aquoso é fundamental, ou seja, isso ocorrer dentro da água, para a troca de íons ocorrer de forma mais tranquila, né? E nós temos também aí a neutralização, é um exemplo de dupla troca especial, né? Reação de neutralização, onde eu tenho um ácido e uma base, e elas reagem entre si, tem uma dupla troca fantástica, e eu tenho uma neutralização aí, né? Na reação. Observando aí então, exemplos de reação de dupla troca estão aqui, né? Olhando o primeiro, o hidróxido de sódio, o sódio estava com o OH. Agora o OH está com a água, né? Aliás, está com o hidrogênio e formou a água. E o sódio, que estava com o OH, veio para cá e combinou com o cloro. É um exemplo aí de dupla troca, a reação de dupla troca. Lembrando, o que essa setinha que aparece significa? Ó, esse tipo de seta indica que a substância formada é um precipitado, formou um corpo de fundo, forma um sódio lá no fundo do recipiente aquoso, né? No recipiente que contém a solução aquosa, melhor dizendo. Aqui nós temos mais uma observação. Ele fala o seguinte para nós: pode-se prever a ocorrência de uma reação de dupla troca pela formação de um sal insolúvel, pela formação de um gás, formação de um produto ionizável e também se for uma neutralização, como a gente viu antes, a neutralização ocorre entre um ácido e uma base, né? Então, gente boa, espero que vocês tenham entendido a aulinha. Quem tiver dúvida, volta lá e reveja. Não esqueça de fazer os exercícios, tá? Tenham todos um bom final de semana, ótimos estudos e faça o teminha lá que a gente corrige depois, tá bom? Um abraço a todos e a todas. Se encontramos na plataforma.